Olá, David Art aqui, seja bem-vindo a mais uma aula do curso Fundamentos do Design Visual. Já falamos bastante sobre tipografia, já falei o que é fonte, né? Você já sabe as diferenças aí entre fonte, família tipográfica e etc. Então vamos falar agora sobre um sistema que é uma mão na roda, que é um sistema, é um software que gerencia fontes, que é esse daqui, o FontBase. E por que você deve ter esse software aí na sua máquina? Porque ele facilita demais o gerenciamento das suas fontes. Não só facilita o gerenciamento, mas ele pode categorizar, você pode ter previews antes mesmo de abrir o Photoshop, ou Illustrator, ou Corel. Então é bem interessante. E a principal função do gerenciador é justamente otimizar o seu sistema operacional. Por que otimizar o seu sistema operacional? Porque quando você instala uma fonte, normalmente você deve fazer esse caminho se você utiliza o Windows, tá? Você vai no painel de controle, fontes e coloca a fonte nessa pastinha. O problema é que toda vez que seu Windows for inicializar, e não só o Windows, mas Photoshop ou Illustrator também, ele vai buscar essas fontes, porque está lá no sistema, está na pastinha direta do sistema, então ele vai carregar essas fontes. O problema principal é que normalmente a gente tem muitas fontes, então quanto mais arquivos para carregar no início do sistema, mais lento fica o sistema, mais lerdo fica, pior é a performance aí do seu sistema operacional e até mesmo dos softwares, do Photoshop, Illustrator ou outros softwares gráficos. Então, com o gerenciador de fontes, você pode habilitar e desabilitar as fontes que você está usando ou que você não está usando. Com isso, você ganha performance, porque você só vai utilizar naquele momento, você só vai habilitar aquela fonte que realmente você quer. E esses gerenciadores de software, esses gerenciadores de fonte, na verdade, ajudam nisso, tá bom? Então, eu vou mostrar para você aí como você pode fazer. E aí, você pode utilizar ou não, tá bom? E aqui é que rola realmente a brincadeira. Então, nessa parte aqui em branco, inicial, do FontBase, nós podemos habilitar e desabilitar uma fonte. Por exemplo, aqui está com um quadradinho verde, então quer dizer que essa está habilitada, mas eu posso simplesmente desabilitar. E com isso, já era. Não vai carregar essa fonte quando eu inicializar o sistema operacional, enfim, estiver utilizando o Photoshop, etc. Ainda aqui nessa tela inicial, aqui no canto direito, você tem algumas opções de preview. Se você apertar Enter, ele vai abrir uma caixinha de texto, onde você pode simplesmente deletar o texto que ele vem padrão e digitar o seu texto, por exemplo, Chief Design. E aí, você percebe os previews. Veja só como ele já dá as opções para mim. E basta eu ir descendo aqui. Deixa eu dar um Enter para assumir a telinha, a caixinha. E olha só, eu já posso ir vendo se a fonte está ok, qual que eu quero utilizar, qual que eu não quero, enfim. No caso aqui está até um pouquinho lerdo, porque eu estou com muita coisa aberta aqui para gravar, tá bom? Bom, então você pode ver o preview justamente do seu texto com várias fontes aqui sem abrir nenhum software. Além de você escrever o texto que você quiser nesse preview, você também pode controlar mais algumas opções. Por exemplo, você pode controlar aqui o tamanho do tipo, olha só como ele vai diminuindo, você pode diminuir ou você pode aumentar. E aí você vai tendo uma noção do preview aí da sua fonte, se você quer utilizá-la ou não. Se você decidir por utilizá-la, basta você, por exemplo, decidir que eu vou utilizar essa segunda aqui, essa Abel. Eu ativo aqui, ó, ative a família. Vai ficar verdinho. Com isso, eu já posso utilizar no meu Photoshop. Eu não preciso fechar e abrir o Photoshop, o Illustrator, não. Ele já ativa automaticamente, tá bom? Além do tamanho, que dá para controlar, também tem como controlar o alinhamento, centralizado ou à direita. Você também pode controlar aqui a cor. Veja só. A cor do tipo, então você determina aqui com qual cor você quer e você já vai vendo como fica. Também tem como você controlar o background, então nesse quadradinho à esquerda eu controlei a cor aqui em color
Em background, eu controlo o fundo. Veja só. Posso deixar tudo aqui da cor que eu quiser. Inclusive, eu ainda posso digitar aqui uma cor hexadecimal se eu quiser. Dito isso, as últimas opções que veremos aqui, nesse lado direito, eu vou fazer o seguinte, eu vou resetar as opções nessa setinha, aí resetei. E além da opção de resetar, tem a de pesquisar, você pode pesquisar pelo tamanho, pelo nome da fonte, da família. E essas duas, que é o PIN e o favorito. Então, tem como você deixar marcado, deixar a fonte que você quiser selecionar sempre no topo. Então, se eu quero comparar uma fonte com outra, eu marco essa aqui a primeira, por exemplo, e aí eu comparo com essa daqui, essa Hector. Então, eu posso fazer isso daí. E também, eu vou desabilitar aqui esse PIN, e eu posso também favoritar. Então, quando eu favorito, fica o coração aqui em vermelhinho e ele vem justamente para esse menu esquerdo. Nesse menu esquerdo, nós temos aqui a opção de favoritos e tem todas as minhas fontes favoritas. Então, eu posso criar aqui uma categoria de favoritos, colocar todas as fontes que eu utilizo mais, sempre nós temos aquelas preferidas, e deixar aqui em favoritos, tá bom? Bom, já vimos as funções aqui desse canto direito. Já que estamos aqui do lado esquerdo, vamos ver essas opções do lado esquerdo. Começando por esse menu aqui mais à direita, o que ele nos passa? Nessa primeira opção, em All, você verá todas as fontes que tem aí no FontBase. Então, ele vai mostrar vai carregar todas as fontes aqui. Você vai enrolando para baixo, você vai poder ver. Depois tem favoritos, que já vimos. Em ativos, ele vai marcar somente as fontes ativas e inativos, todas as fontes inativas, tá bom? Você também pode, se você quiser, habilitar todas de uma vez e desabilitar todas de uma vez. Abaixo nós temos coleções, então você tem a possibilidade de categorizar aqui em coleções, por exemplo, por sem serifa, e com serifa. Portanto, você pode, por exemplo, pegar uma fonte aqui como essa, aqui com serifa, e jogar aqui nessa coleção. Ó, movi a família, e agora eu vou mover uma sem serifa, ou melhor, eu movi aqui com serifa, né? Então, eu vou alterar esse texto aqui. Já que eu coloquei com serifa, eu vou colocar aqui, ó, com serifa. Veja como é fácil mudar, né? Eu errei e ainda dá para mudar. E aqui eu deixo sem serifa. Vou voltar aqui nas fontes novamente. E vou pegar uma fonte sem serifa e vou arrastar aqui para a sem serifa. Aqui, ó, sem serifa. Arrastei. Bonitinho. Quando eu seleciono a coleção, ele já vai me dar as opções. E aí, eu posso ativar ela simplesmente clicando aqui, nessa bolinha. Com isso, ó, já está ativa, eu já posso utilizar no meu software gráfico. Ok? E dá para perceber que ao clicar aqui, já aumentou o número de fontes ativas no geral, que ele mostrou para mim. Tinha uma, agora tem 6. Vou desabilitar e a gente continua aqui o nosso tour pelo software. A seguir, nós temos essa pasta aqui de Providers, que é justamente onde está a pastinha das fontes do Google. Nós podemos deletar se a gente quiser. E se você quiser acessar essa pastinha, que é a pastinha root aí do seu FontBase, basta clicar aqui nesses 3 pontinhos logo abaixo em Folder, Open Router Folder. E aí você vai acessar essas pastinhas do Providers. Deixa eu acessar aqui. Veja que tem aqui a pastinha do FontBase inicial e essa daqui onde está a pastinha do Google com todas as outras fontes que ele baixou já por padrão no sistema. E aí você me pergunta, mas eu quero instalar algumas fontes aqui diretamente no software, eu não quero utilizar essas do Google, enfim, o que eu faço? Você vai fazer o seguinte, você vai jogar a pastinha aqui dentro.
Como você vai fazer isso daí? Eu vou acessar uma pastinha aqui no Dropbox. Tem uma pastinha aqui que eu peguei, ó, fontes. Por exemplo, eu tenho essa fonte aqui, TecoFont. Vou clicar, arrastar, soltar. Ele já virá automaticamente aqui para o Folders. E olha só, já apareceu aqui para mim. Eu selecionando essa TecoFont, já apareceu aqui no FontBase. E aí você pode arrastar quantas pastinhas você quiser. Você pode criar as pastinhas aqui, por exemplo, como eu estou no Dropbox, criar uma pastinha de fontes, determinar por nomes e jogar a pastinha inteira aqui. Ou seja, ele aceita pasta dentro de pasta, aqui dentro do FontBase. E uma observação importante a fazer é que ele só aceita pastinhas, tá bom? Para você jogar aqui dentro de folders. Por exemplo, se eu tentar jogar a fonte diretamente, ó, não dá para jogar diretamente aqui, não vai aparecer aqui em folders, tá bom? O que eu tenho que fazer é jogar um novo arquivo dentro de uma pastinha. Se eu simplesmente jogar aqui, deixa eu até habilitar o software, veja que ele vai me dar uma mensagem, ó. Deixa eu dividir a tela. Ó, tentar jogar e arrastar. Ele não foi, não aceitou. Então, é importante que você coloque a sua fonte dentro de uma pastinha. Por exemplo, vou colocar aqui, criar uma nova pasta. Vou pegar o nome da fonte e vou colocar na pasta. E aí eu vou pegar a fonte e jogar dentro da pasta que eu acabei de criar. Agora, eu vou pegar a pastinha e jogar aqui no FontBase. E agora sim pegou. Ok? Então precisa ter uma pastinha, senão não vai rolar. Para finalizar, eu vou passar as últimas informações aqui sobre esse menu à esquerda de ferramentas, que é bem simples também. Então, na primeira opção, onde nós estamos, onde dá para visualizar as fontes, instalar as fontes, etc. Depois nós temos essa segunda opção, onde você pode criar aqui, através até de HTML, veja que ele determina aqui H1, se eu selecionar aqui ele vai determinar o P. Você pode criar uma simulação de um texto na web, e já com as tags, inclusive. Então, por exemplo, aqui, nesse texto está com a letra P, né, com a tag P, com essa fonte aqui, Roboto, mas eu posso selecionar alguma outra que estiver ativa. Vou selecionar essa daqui, por exemplo. Eu posso controlar o tamanho, a entrelinha e o padding, que é a borda ou espaçamento interno. Então eu posso colocar aqui, ó, 70, 36 e assim eu vou olhando, vou vendo como está ficando. E aí eu vou modificando. Aqui está um H3, eu posso ir modificando aqui a fonte, mexendo, brincando, testando literalmente aqui para ver como funciona, como ficaria na web. Depois nós temos mais duas opções, que na verdade estão desabilitadas. Essa daqui está falando que moveu as organizações do Google Font aqui para essa parte inicial. E essa outra que está falando que ainda não está pronto. Tá bom? Então são funções a mais que virão. Por fim, nós temos esses três pontinhos, onde nós podemos organizar e gerenciar mais algumas coisas. Então aquele texto preview que nós temos por padrão aqui, por default aqui no FontBase, você pode mudar, você pode colocar, sei lá, qualquer texto que você quiser aqui, e esse texto será o padrão de exibição lá na parte de fontes, de exibição de fontes. Você também pode determinar o tamanho que você quer, o grupo aqui de famílias, e ir descendo e gerenciando se você quiser mexer nessas fontes, nessas opções, na verdade, da exibição das fontes. Então é bem simples utilizar o FontBase, bem fácil, e pode facilitar aí o gerenciamento de fontes na sua máquina, tá bom? Só ressaltando como que você vai utilizar isso daqui. Novamente, você não vai instalar as fontes
na pastinha painel de controle / fontes, ou seja, você não vai instalar diretamente no sistema operacional. O que você vai fazer? Você vai criar uma pasta fora, por exemplo, no Dropbox ou nos meus documentos, por exemplo, vai jogar as fontes lá e vai aplicar e vai trazer essas fontes que estão nessa pastinha aqui para o Fontbase e deixar ele gerenciar. Então, quando você quiser utilizar a fonte, basta você habilitar e desabilitar. E só para finalizar a aula, só para mostrar para você como funciona também na prática, nós temos aqui essa Tecofonte que eu não tenho aqui no meu sistema operacional. Nesse notebook eu tenho várias fontes, mas eu não tenho essa Tecofonte. Então, se eu acessar aqui o Photoshop, selecionar a ferramenta de texto e procurar por essa família, não vai aparecer. Olha só, Teco, não está aparecendo, porque não tem. Tem tantas outras aqui, né, que eu ainda tenho que organizar nesse notebook, mas não tem no Fontbase. Fontbase só está lá no outro. Então, como que eu posso utilizar isso daqui sem instalar no sistema operacional? Simplesmente assim, vou selecionar aqui, ativei a fonte, agora eu vou voltar no Photoshop. Agora, já deu uma atualizada. Eu vou digitar aqui Teco. E olha só, a fonte está aqui para que eu possa utilizar. E agora, se eu quiser desabilitar essa fonte, eu vou vir aqui novamente no Fontbase, desabilito. Vou voltar aqui no Photoshop. Vou esperar um pouquinho carregar, né? Porque às vezes não é de imediato. Vou tentar digitar aqui Teco, vamos ver. Ele ainda está identificando. Mas já ele já vai retirá-lo aqui das minhas opções. Vamos ver se... tá atualizando. Atualizou o Photoshop ali, ficou o loading. Agora eu tento novamente. Veja que sumiu. Tá bom? Então você pode utilizar o Fontbase porque ele vai facilitar bastante. Tanto para você ver os previews da fonte que você quer utilizar. E carregar somente aquela que você quer para o projeto. Não ficar carregando seu sistema operacional com várias fontes que você não vai utilizar. Com isso você vai otimizar o seu sistema operacional. Seja Windows, seja Mac. Beleza? Então é isso. Qualquer dúvida você deixa aqui na área de membros. Eu vou indo nessa. Estuda aí, Galuxo. Um forte abraço e até mais. Fui!